Boa noite a todas e todos. Obrigado. Tá ligado. E você que está nos assistindo pelo Facebook, também boa noite. Nós temos hoje a nossa noite de debate, cujo tema é o Sínodo da Amazônia. Para falar sobre esse tema, nós temos a presença muito ilustre do Dom Cláudio Umes e do Padre José Oscar Beoso, a quem eu chamo aqui para dar início ao nosso evento. Então acompanhe a nossa programação, convide seus amigos do Facebook para assistir conosco. Só comigo o microfone, cara, desligado. Está desligado. Então, boa noite, né? Muito bem-vindos, bem-vindas para esse nosso momento de conversa, né, sobre o Sínodo da Amazônia. Eu agradeço a presença de cada um, de cada uma, e também saúdo as pessoas que vão estar nos acompanhando pelo Facebook. Vocês já receberam a programação, tem uma pequena folhinha que dá alguns dados da Amazônia, o objetivo aqui do Sínodo, então vocês podem levar para casa, né? E também a folhinha com o canto que o Antônio Cardoso, que é um músico lá de Lins, da Capivara aqui, filhinha, que fez, tomando como tema a questão do Sínodo e da Amazônia. Eu acho que nós estamos em torno de uma questão para lá de relevante, né? Não só em termos de Brasil, nem apenas dos 9 países da bacia amazônica, mas do mundo todo, né? Essa crise ambiental, a crise do aquecimento, e a Amazônia é uma referência fundamental, né? Ponto de equilíbrio para o clima, né? Essa chuvarada que ele está recebendo esses dias aqui, esse rio aéreo que vem lá da Amazônia e vai parar até na Argentina. Então, a gente podia dizer, mas São Paulo, o que nós temos que ver com a Amazônia? Tem tudo a ver e o mundo todo está de olho, né? A gente sabe que hoje a maior crise, além do clima, é da água. É da água. E o rio Amazonas debita lá na sua vazão 219 milhões de metros cúbicos de água por segundo. Se a gente soma os 9 maiores rios do mundo depois do Amazonas, dá 170 milhões. Né? Amazonas sozinho, 219, além do aquífero Alto-Chão, que tem muito mais água que o Guarani, que é muito grande, mas o aquífero no Amazonas tem mais de 500 metros de lâmina d'água. É uma riqueza que nem se sabia. Então, há uma cobiça mundial pela água, pela biodiversidade, pelos minérios, pela terra. Então, é um pouco disso que a gente vai tratar. E o Papa, o Laudato Si, chamou a atenção que essa é uma preocupação hoje fundamental para a sobrevivência da humanidade. Não é alguma coisa lateral que a gente pode ou não pode cuidar. E nós temos o privilégio de ter essa noite Dom Cláudio conosco. Eu digo um privilégio porque, terminado o tempo dele de trabalho como bispo, né, em Santo André, muitos anos, um período difícil dos anos 70, 80, depois como arcebispo em Fortaleza, em 2006. Em 2006, Dom Cláudio foi chamado para assumir como prefeito a congregação do clero em Roma. E quando terminou, ele se colocou a serviço da Amazônia. Então, pela CNBB, ele é o bispo. E há quantos anos, Dom Cláudio? 9 anos, 10, que o senhor está cuidando da Amazônia. E com o Sínodo, então, triplicou o trabalho dele. E o Papa nomeou o relator oficial do Sínodo, que é a posição mais importante do Sínodo, que vai ter que, no início, dizer para todos os padres sinodais a situação, o percurso feito, e no fim, ele também está encarregado da relatio finale, do relatório final desse Sínodo, que tem uma característica muito diferente dos anteriores, porque foram convocados todos os bispos, né, dos
os outros sínodos aqui do Brasil elege 4, 5 bispos, depois tem um outro mais nomeado, mas agora são todos os bispos da região amazônica do Brasil, das 3 Guianas, da Venezuela, da Colômbia, do Peru, da Bolívia, do Equador, né? E tem os 3 padres aqui da região amazônica equatoriana, da Prelazia de Sucumbios, e Peru e Brasil. Né? Sozinho tem quase 2/3 da bacia amazônica. Então, Dom Cláudio, eu não vou me estender, eu passo para o senhor e agradeço muito de o senhor ter acolhido o convite para essa noite. E espero que ela se desdobre muitos frutos. Né? Então, Dom Cláudio, eu passo para o senhor. Sim, eu vou ficar sentado. então, eu acho que a escadinha sobe por aqui. Então. Tem um minutinho de oração, mas a gente já sobe e fazemos o trabalho. Pode ter uma oração primeiro? Vocês têm em mãos este folheto aqui. De um lado tem um hino e do outro lado a oração pelo sínodo. Podemos rezar juntos a oração? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, iluminai com a vossa graça a Igreja que está na Amazônia. Ajudai-nos a preparar com alegria, fé e esperança o sínodo pan-amazônico. Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Abri nossos olhos, nossa mente e coração para acolhermos o que o vosso Espírito diz à Igreja na Amazônia. Suscitai discípulas e discípulos missionários que pela palavra e o testemunho de vida anunciem o Evangelho aos povos da Amazônia e assumam a defesa da terra, das florestas e dos rios da região contra a destruição, poluição e morte. Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, intercedei por nós, para que nunca nos falte coragem e paixão, lado a lado com o vosso Filho Jesus. Eu posso ter essa cadeira para pôr as coisas em si, tá? Enquanto os assessores tomam seus lugares, essa oração e esse canto estão disponíveis no site da CNBB e da Repan. Então, quem quiser a letra, tanto da oração quanto da música, né, que a gente cantou aqui, é só procurar no site da CNBB. Então, Dom Cláudio vai fazer uma exposição durante uma hora, depois a gente pode fazer perguntas por escrito, tem uns papeizinhos que vão ser entregues já para quem quiser, e vocês escrevem, eu organizo um pouco e Dom Cláudio responde. Assim a gente vai ter também uns 40, 50 minutos de conversa com vocês. Boa noite. É um grande prazer e uma honra também de poder estar nessa noite com vocês aqui, o CESEP, não? E outros que tenham vindo também como convidados. E para lhes falar um pouco sobre o sínodo da Amazônia. Eu falo disso todos os dias. É entrevista, é encontro, é constante agora essa
comunicação, esse serviço de informar um pouco a opinião pública, mas também grupos especializados, etc., que querem ter um pouco mais de informação sobre o que é, afinal de contas, esse sínodo especial. Sínodo de bispos, não um sínodo diocesano, que é outra coisa. O sínodo de bispos significa que só eles é que votam, porque é sínodo de bispos. Os outros têm voz ativa dentro, leigos, padres, religiosos, outras pessoas que talvez nem sejam da nossa fé católica, indígenas, dessa vez também, vai ter muitos indígenas que também participam do sínodo e terão voz, portanto, discutirão, poderão falar, discutir, debater, só não tem voto no final, o voto é sobre os bispos. Então, é um sínodo de bispos, um sínodo especial para a Amazônia, que vai ser celebrado, então, agora em outubro, do dia 6 a 27 de outubro. São 3 semanas, como normalmente os sínodos são 3 semanas. E vai ser em Roma, porque todos os sínodos são em Roma, pelo simples fato, em primeiro lugar, já que o Papa não pode ficar fora de Roma 3 semanas. Quer dizer, porque é o Papa que convoca, ele que quer ouvir, portanto a presença dele é essencial, e ele participa, todos os dias ele participa com algumas pequenas, digamos assim, outras agendas que ele também ainda atende junto, mas são 3 semanas em que ele está totalmente à disposição e vai ao sínodo, ele vai, participa plenamente, claro, não dos grupos, mas das plenárias ele participa. Então é necessário, depois também porque dá logo uma indicação de que isso não é apenas para o Brasil, não é apenas para a Amazônia, mas, na verdade, todo sínodo tem a ver com toda a igreja, claro, com toda a igreja. Então, Roma é muito mais simbólica que seja lá, porque é para toda a igreja. Depois, também porque ali, normalmente, se tem muito mais a mídia perto, os meios de comunicação, porque Roma já é um centro onde sempre estão os jornalistas do mundo inteiro, e ali, então, tem uma publicidade, um acompanhamento da parte da mídia muito maior do que em qualquer outro lugar. Então, isso são as razões porque houve já quem dissesse, mas por que não faz no Brasil, ou pelo menos num desses países da Amazônia? Mas é claro que não seria viável fazer isso. Então é um sínodo especial, e ele também tem de especial aquilo que eu dizia já para o Scabioso, que desta vez vão ser convidados todos os bispos desta região, desse território da Panamazônia, Amazônia ou Panamazônia, como quiserem chamar. E não são eleitos delegados desses sínodos para toda a igreja, o sínodo geral, ordinário. Ali sim, cada país, cada conferência elege alguns delegados, e segundo o número de bispos de cada país, tem uma certa proporção de bispos, então o número de bispos que cada país elege. Essa vez não tem delegados, não vai haver delegados. Todos os bispos da Panamazônia, que tem sede, portanto, no território da Panamazônia, todos esses bispos, com seus auxiliares, são convocados e serão, portanto, padres sinodais. Isso é novo, e isso é possível também porque não são tantos, claro, é uma região muito definida, e teremos da Amazônia provavelmente uns 120 bispos, alguma coisa desse tipo. Só do Brasil, no Brasil nós temos 56 circunscrições eclesiásticas na nossa Amazônia, 56. Isso já significa os bispos todos e mais algum auxiliar ainda que tenha também algum desses bispos. Mas todos juntos, os outros países, todos juntos, devemos estar aí entre 100, 110, 120, não tenho o número exato de fato no momento. Sim. Então esses aqui são os padres sinodais, claro, vão ser convidados outros também, os
os presidentes das conferências desses 9 países que tem a Amazônia, os presidentes também vão ser convocados para os sinodais. Além disso, também os presidentes dos conselhos continentais, por exemplo, como é o CELAM, como é o Conselho Episcopal Europeu, aquele africano, asiático, etc. Enfim, esses presidentes também serão convidados. Mais alguns outros bispos que o Papa elege, convoca por própria iniciativa, por terem alguma importância para esse tipo de assunto. Claro, um ou outro da Cúria Romana, enfim. Então, esse sínodo, essa composição do sínodo já é bastante diferente dos outros. Os auditores e outros que vão participar, auditores, então tem outros nomes, expertos, convidados, também de outras igrejas cristãs, auditores, enfim, que são então leigos, religiosos, religiosas, padres, enfim. Ali haverá um bom número de indígenas dessa vez, porque o Papa quer que realmente que os indígenas sejam muito bem representados. Então haverá uma lista, já nós mesmos, cada país já procurou quem poderia ir e quem teria condições de ir, porque para um indígena também ficar três semanas em Roma, também às vezes não é simples, porque eles vivem a vida deles na floresta, então essa ausência de três semanas em Roma, para eles também não é fácil. Então nós temos de fato uma lista de lideranças de indígenas, etc., que aceitaram então de ir participar do sínodo lá mesmo. Esse sínodo, afinal, foi... Por que foi convocado? Quais foram as motivações do Papa? Qual é o histórico, digamos assim, desse sínodo? Em primeiro lugar, para situar um pouco. Depois entramos um pouco na temática, tá certo? O Papa Francisco, ele disse que ele tomou o maior conhecimento da Amazônia, foi na 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana, em Aparecida, quando ele estava lá como arcebispo de Buenos Aires, já era cardeal. Aliás, eu e ele, nós somos cardeais do mesmo grupo, de 2001, do Papa João Paulo II, ele também foi feito cardeal naquele grupo. E ele foi em Aparecida, na 5ª Conferência, ele foi eleito o presidente da comissão de redação do documento. Eu estava também dentro desse grupo, era um dos membros, ele era o presidente. Eu vinha de Roma com o Papa Bento XVI, porque ainda estava em Roma na congregação Proclero na época. E ali eu conheci mais de perto o Bergoglio, que eu não conhecia assim, pessoalmente, só tinha visto assim, rapidamente no cardinalato, quando nós fomos feitos cardeais, em outros momentos assim. Mas mais de perto, assim, conviver, foram 20 dias lá em Aparecida, onde comecei a conhecer esse homem extraordinário e santo que é o nosso querido Papa Francisco. Ele disse que foi nessa conferência que ele despertou para a Amazônia, pela insistência dos bispos brasileiros, falando sobre a Amazônia, os problemas da Amazônia, a questão da Amazônia. Antes, para ele, a Amazônia era uma fantasia assim distante. Ele era um portenho, nasceu em Buenos Aires e foi sempre bispo lá de Buenos Aires. Não saiu muito para... Claro, ele estudou também fora, estudou na Alemanha, em outros lugares. Mas a Amazônia era alguma coisa assim um pouco distante. Ele disse que foi aí que ele despertou, e tanto assim que quando uma vez feito Papa, em 2013, ele veio, a primeira grande viagem dele internacional foi aqui para o Brasil, para presidir a Jornada Mundial dos Jovens, em 2013, no mesmo ano, que tinha sido convocada pelo Papa Bento XVI. Ele veio aqui para o Brasil, para presidir essa Jornada Mundial dos Jovens, e ali foi que ele também fez um discurso muito importante para os bispos brasileiros. Havia bispos de todo o mundo, claro, porque era mundial, mas ele convocou os bispos brasileiros para um momento especial com ele, em que ele fez um discurso, e nesse discurso
uma boa parte falava sobre a Amazônia. Quer dizer, aquilo foi muito rápido, essa consciência forte do Papa de Bergoglio sobre a questão da Amazônia. E deu ali realmente algumas mensagens muito, muito importantes e muito fortes. Ele dizia assim que a Amazônia é um teste decisivo, um banco de prova para a Igreja e para a sociedade brasileira. Teste decisivo, que ele estava dizendo, a Amazônia está num momento decisivo e a Igreja não pode errar na Amazônia. A Igreja não pode perder a Amazônia e não pode errar na Amazônia, ele estava dizendo. Não pode errar. E aí ele falava de relançar a Igreja na Amazônia, para que nós chegássemos a ter uma Igreja mais com rosto amazônico, e mesmo com rosto indígena, e que o clero seja autóctone, e várias dessas indicações que ele faz nesse discurso. Isso, claro, mexeu muito conosco, e também outros países, talvez menos, porque no Brasil a Igreja sempre teve uma relação muito forte com a Amazônia, um cuidado e um trabalho muito específico e muito grande. Isso desde depois do concílio, já em 72, houve o grande encontro de Santarém, onde o episcopado da nossa Amazônia se reuniu para adaptar a Igreja aos resultados do Concílio Vaticano II. Esse documento até hoje ele é citado, até hoje ele é ainda atual, claro, com algumas coisas superadas, mas ele é um grande documento. E sempre desde então, a CNBB teve um carinho e uma abertura muito grande para a Amazônia. Mas os outros países não. Os outros países normalmente estavam muito de costas para as suas Amazônias, seja o governo, a sociedade, e até mesmo a Igreja não tinha grandes coisas específicas para a sua Amazônia. Fazia mais parte, era mais uma diocese, mais um vicariato apostólico, para lá chamamos de vicariatos apostólicos, nós aqui chamamos de prelazias, mas não tinha nada assim muito especial. E eles todos começaram a acordar de que a Amazônia deles também eles tinham que ter um cuidado especial com as suas Amazônias. Então isso começou todo um movimento a partir daí de como de fato realizar essas propostas do Papa, de uma Igreja mais perto, mais chegada ao povo, uma Igreja misericordiosa, uma Igreja aberta em saída, uma Igreja com rosto amazônico, uma Igreja que cuida e também se encultura nas culturas indígenas, um clero autóctone. Então todos começaram de fato a se preocupar, começaram a se questionar como está acontecendo isso na nossa Amazônia, nós aqui no Brasil, os outros países nas suas Amazônias. E também começou a surgir então a ideia de que deveria, de alguma forma, seria bom termos alguma coisa que nos unisse. E a Aparecida já tinha dito no documento final, de que seria importante fazer um plano de pastoral de conjunto em toda a grande Amazônia, incluindo os 9 países, diferenciado, claro, dizia a própria Aparecida dizia isso. Quer dizer, criar um plano de pastoral conjunto para aquela região toda. Isso, claro, foi dito sem medir as consequências na época, claro. Porque depois começou a se sentir o que significa isso. O que significa, afinal de contas, fazer um plano de pastoral especial para uma região que não é do mesmo país, que são de 9 países, que depende de 9 conferências, e que, portanto, foge de alguma coisa, vai fugir do controle das conferências, porque vai ter o seu próprio plano de pastoral. Enfim, isso na época não se questionou, mas quer dizer, isso aos poucos foi surgindo. E então se começou a pensar, de fato, num tipo de serviço que, quanto possível, começasse a elaborar, em primeiro lugar, a comunhão, o entrelaçamento, digamos assim, a articulação dessas dioceses todas, e vicariatos e prelazias de toda a região amazônica, como articular tudo isso
e como realmente não pensar num plano de pastoral de conjunto. E foi aí que nasceu a REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica. Nós aqui no Brasil já tínhamos a Comissão Episcopal para a Amazônia, eu era presidente e ainda sou dessa comissão, e depois a REPAM, que foi criada então em 2014, um ano depois que o Papa passou por aqui, foi criada a REPAM, Rede Eclesial Panamazônica, e que tem esse, é um serviço, não é uma entidade a mais, a REPAM. A REPAM é um serviço que quer articular o que existe, não ser mais uma coisa, que tem lá os seus projetos, e realiza seus projetos, presta conta dos seus projetos. Não, é um serviço que quer articular o que existe. O que existe? As dioceses, as prelazias, os vicariatos, as missões, outras entidades que trabalham, seja com os indígenas, seja com territórios, seja como missionários, enfim, articular e fazer com que se sentisse, de fato, ninguém mais se sentisse isolado lá no meio do mato, da floresta, longe, isolado com seus sofrimentos, com seus sonhos, mas sem possibilidade de agir, porque completamente isolado, sozinho, sem recursos. A rede articula, a REPAM articula para que ninguém mais se sinta isolado, sozinho, porque possa apelar à rede, e através da rede apela a toda a igreja na grande Amazônia. Quer dizer, a questão é dar uma consciência de que somos, de fato, estamos unidos e não estamos isolados. E que juntos podemos, de fato, trabalhar melhor para a Amazônia do que cada um lá, de alguma forma, tentando ir ao encontro e não dando conta de ir ao encontro dos sonhos e dos sofrimentos do seu próprio povo ali. Então a REPAM nasceu assim. E dentro disso, um ano depois, já em 14 foi a REPAM, em 15 o Papa publica a Laudato Si, em maio. Tanto sei que nesses dias agora nós estamos celebrando exatamente os 4 anos da encíclica Laudato Si. Ele escreve a Laudato Si, onde ele enfoca, claro, toda a grande crise climática e ecológica, mas põe muito em destaque também a Amazônia, onde fala da Amazônia e dos povos indígenas, enfim, que são decisivos para toda essa questão da crise. A encíclica Laudato Si foi, de fato, teve uma repercussão mundial muito favorável. Pela primeira vez a igreja se ocupava desse tema, a casa comum, a ecologia da casa comum, o cuidado do planeta. Primeira vez que assim tão especificamente fazia uma encíclica toda. E ao mesmo tempo uma encíclica aberta, que não era apenas para os católicos, mas uma encíclica aberta para a humanidade global, e propondo diálogo, que a igreja quer dialogar com todos para, de fato, juntos enfrentarmos essa grande crise climática e ecológica. A Laudato Si foi realmente um momento muito especial da igreja. A igreja começou a ter destaque de novo. Aliás, esse Papa já estava dando destaque de novo à igreja, porque no final, eu sempre dizia assim, antes da renúncia de Bento XVI, os católicos estavam todos meio tristes, de cabeça para baixo, havia tantos como é que eu vou dizer, tantos escândalos, a pedofilia, não sei o quê, o banco do Vaticano, a Cúria, e os católicos diziam, mas por que está acontecendo isso com a nossa igreja? Onde é que vai parar a nossa igreja? E todo mundo estava assim meio de cabeça para baixo. Quando aparece o Papa Francisco, naquela noite, isso é coisa do Espírito Santo. Naquela noite, quando ele apareceu lá na praça, no dia da eleição dele, aquele povo, de repente, ele começou de novo a levantar a cabeça e sorrir, e com a certeza de que agora sim, a igreja sim vai ir em frente. Claro que os problemas estavam ali, todos ainda, mas que teriam um caminho de solução. O povo, de repente, todo mundo estava de novo feliz. Muito interessante isso.
E pelo mundo afora, aquilo foi como um rastilho pelo mundo afora, que todo mundo estava feliz com a sua igreja, estava feliz e esperançoso com a sua igreja. E o mundo inteiro começou também, o mundo, a mídia, etc., internacional, que já tratava a igreja como fim de feira, como se estivesse já terminando a sua história nesse mundo, já era uma página virada. Tiveram que reabrir a página, porque a igreja começou de novo a ter importância, e o mundo estava convencido que a igreja pode dar uma contribuição positiva também para a humanidade, para a caminhada da humanidade. Então, esses foram tempos assim muito fortes, muito fortes. Essa Laudato Si, então, também repercutiu, já nesse novo clima, ela ainda muito mais repercutiu, porque mostrou como esse novo Papa, de fato, tinha antenas ligadas, não apenas para dentro da igreja, ele estava virado para fora, uma igreja em saída, uma igreja que abre as portas, uma igreja que não é autorreferencial, que não está pensando em si mesma, que não está pensando em salvar-se a si mesma, em defender-se a si mesma, não dizer, vamos derrubar os muros e vamos fazer pontes, porque a igreja existe como serviço para o mundo, pronto, e não para si mesma. Então isso tudo mudou muito. E claro que começaram as resistências também. As resistências porque todos aqueles que sentiam que tem medo do novo, que tem medo de perder a sua zona de conforto, talvez até de perder prestígio, cargos, etc. Enfim, começou também a resistência. Mas logo depois, no fim desse ano, 2015, houve a COP21 de Paris, não? A COP21 de Paris, que tratou sobre a crise climática. Ela trabalhou sobretudo a crise climática, não tanto ecológica, mas climática. Eu estive também nessa COP, durante uma semana, estive lá. E no final foi assinado, e ali foi citado muitas vezes a encíclica Laudato Si, muito positivamente, com muita acolhida. E ela se disse, mais tarde demais. Isso foi dito pelo ministro dos Exteriores da França, na época, que era um dos coordenadores dessa COP21, Laurent Fabius. Ele disse, plus tard, trop tard. Mais tarde será tarde demais. Ou seja, a crise é urgente, é grave e é urgente. Urgente, nós não podemos empurrá-la para frente. Não, tem que ser feito logo, porque mais tarde será demasiado tarde. Plus tard, trop tard. E também se disse no fim que Paris não salvou o planeta, não. Mas salvou a possibilidade de salvar o planeta. Há possibilidade de salvá-lo. E mostrou de que há possibilidade. Só que será uma enorme de uma mudança que deverá ocorrer. Uma enorme de uma mudança que terá que ocorrer. E que terá que ocorrer rápida. Lá até 2050, 2060, no mais tardar, porque a partir daí já haverá perdas irreversíveis. Então Paris foi isso, foi um grande grito, e todos os países praticamente assinaram, também deixando toda uma lista, cada país deu uma lista de providências que iria tomar, quanto antes, porque ele não é vinculante as decisões lá. Mas todos se comprometeram e têm que prestar contas de 5 em 5 anos, prestar contas o que de fato fizeram sobre as promessas que fizeram ali, de que providências iriam tomar para reverter a crise. E foi depois disso então, que Trump trompicou com o acordo, saiu do acordo. Agora diz que lá na Inglaterra ele disse que ele já concorda, ele já acredita que de fato a crise existe, a crise climática é verdadeira. Assim. Vamos ver se vai voltar ao acordo. O Brasil ameaçou também no início com Bolsonaro, mas também já voltou atrás e o brasileiro continua dentro do acordo. Então, dentro desse clima todo, é que o Papa convoca o sínodo para a Amazônia, porque a Amazônia é fundamental para tudo isso.
Vou colocar dois pontos que parecem importantes para a gente entender isto, e que estão na encíclica Laudato Si, e também no Acordo Climático de Paris. Quais são as grandes causas atrás dessa crise? As grandes causas. A primeira e mais profunda causa, diz o Papa, é o paradigma tecnocrático globalizado. E a segunda grande causa é o aquecimento global. O que é isso? Vocês são todos, fizeram química, fizeram filosofia, fizeram universidade, então eu posso ser mais sintético. O que é esse paradigma tecnocrático, que seria a causa maior? Trata-se do seguinte, do grande poder que está nas mãos dos homens, dos seres humanos, a partir de uma tecnologia super avançada. Uma tecnologia super avançada deu aos seres humanos um poder imenso de intervir no planeta. A tecnologia. Uma tecnologia cada vez mais avançada. Vou dar um exemplo muito simples, mas que ainda não é de tecnologia avançada. Antigamente se derrubava a floresta da Amazônia a machado. Quando veio a serra elétrica, olha, foi um avanço fantástico. O que se fazia com machado, aquilo se fazia num dia, aquilo a serra elétrica fazia em 10 minutos. E hoje tem muitos outros ainda, além da serra elétrica, muitos outros maquinários sofisticados que dão uma facilidade, um poder imenso nas mãos dos seres humanos. Isso só para falar de cortar árvore. Mas isso é em todos os setores. De onde que vem isso? Isso vem da Idade Moderna. Quando começou a Idade Moderna, você sabe que foi colocado no centro, a modernidade colocou no centro o sujeito humano, aquele antropomorfismo, antropocentrismo. A subjetividade humana foi colocada no centro. Eu fui professor de filosofia, sou formado em filosofia, talvez vocês me acompanhem. Não era mais importante o que a gente pensa, o objeto pensado, não era mais o mais importante. O mais importante era o sujeito pensante. Não o que ele pensava, mas ele mesmo. O que é esse sujeito pensante? O que é esse ato de pensar? Aí que começa a modernidade. Descartes dizia, eu penso, logo existo. Eu penso, logo existo. Quer dizer, o ser pensante, a capacidade de pensar, o ato de pensar é que me dá certeza de que eu existo. Então a subjetividade foi colocada no centro. Era no centro de tudo. E aquilo que era exterior à subjetividade era algo que as duas coisas não se misturavam. E a subjetividade era a mais importante. Esse era um elemento. Logo, junto com essa afirmação da subjetividade como centro, que trouxe muitas coisas boas, ela trouxe os direitos humanos, democracia, descolonização, enfim, liberdades. Tudo vem dessa subjetividade, a importância do sujeito. Nós temos direitos, nós temos direito à liberdade, nós temos direito à autodeterminação, nós somos livres e importantes. O sujeito humano não é sagrado, você não pode ser mais atropelado, etc. Isso é um fator da modernidade, da subjetividade. Claro que muitas dessas coisas nos lembram o Evangelho, sim. Mas a subjetividade moderna é que afirmou isso. A própria Revolução Francesa, com todas as suas barbaridades, mas ela defendeu liberdade, igualdade, fraternidade. Isso, a Idade Média jamais pensaria isso, como proposta civil política. Não, e vem da subjetividade, da modernidade. O sujeito que é importante. Portanto, liberdade,
igualdade, somos todos iguais, fraternidade até mesmo. Mas isso logo depois foi deformado. Essa subjetividade foi deformada por causa de interesses, grandes interesses em jogo, fizeram com que da subjetividade se passasse para um subjetivismo, individualismo, liberalismo. Então, o sujeito pensando sou eu, e não nós todos. Eu, vocês? Não, eu. Eu não reconheço mais a subjetividade do outro, os direitos do outro, enfim, a liberdade do outro. Não. Eu é que sou o sujeito. Eu é que sou importante. Eu é que sou o centro. O subjetivismo, individualismo, o liberalismo econômico. Eu é que faço o que eu quero para acumular riquezas quanto eu quero e como eu quiser. É uma deformação, portanto, da subjetividade que vira subjetivismo. Junto disso, esse subjetivismo, esse liberalismo, etc., encontraram uma força nova, que também veio junto na modernidade, que foi as ciências exatas. Foi ali que começaram as ciências empíricas primeiro, depois as ciências exatas, matemáticas, etc., e essas ciências começaram a produzir tecnologia cada vez mais sofisticada, porque a tecnologia é a aplicação da ciência. A ciência faz o avanço e ela se traduz em tecnologia, que por sua vez a tecnologia ajuda a ciência nos seus laboratórios a fazer novos progressos e assim vai. E essa nova tecnologia imensa, sofisticada que hoje nós temos, está no poder desse pessoal, dessa gente que diz, não, eu, vocês não. Subjetivismo, individualismo, eu, liberalismo econômico, eu que faço lucro. Está nas mãos desse tipo de gente. E exploram o quanto puderem, o quanto conseguirem, irresponsavelmente, sem dar contas a ninguém, a qualquer custo, fazem dinheiro. A qualquer custo fazem dinheiro. Esse é o tal de paradigma tecnocrático, a tecnologia que comanda, no sentido que ela dá poder ao homem. O homem, com a sua tecnologia, ele faz o que quer. Ele espreme, o Papa diz, espreme o planeta até além dos limites. Espreme o planeta. Então essa é a causa mais profunda, por que nós estamos destruindo o planeta e por que o clima acabou aquecendo. Segunda causa, que é importante a gente entender, essa questão do efeito estufa, que produz exatamente o aquecimento global. Você sabe que é uma estufa, não? Uma estufa não é aquela que você tem em casa para aquecer um pouco o teu ambiente, tá mesmo? Te chama de estufa. Aqui a estufa são aquelas estufas da horta. Alguém tem uma horta, vem o inverno, é muito frio, os legumes não suportam o frio, ele faz uma estufa. Ou seja, faz uma armação, põe por cima um plástico, fecha tudo com plástico transparente, ou então com vidro transparente, e fecha tudo. O sol bate em cima, o calor entra, mas não sai. Estufa. Efeito estufa. Claro que ele ainda pode regular, porque se está muito quente, ele pode abrir as portas da sua estufa e arejar um pouco. Mas o planeta também está nessa situação. O planeta também virou uma estufa. Existe uma capa atualmente ao redor do planeta, uma capa que faz o calor do sol entrar, mas não sair suficientemente. E aqui não há quem possa abrir um buraco para sair. Quer dizer, o calor entra e não sai suficientemente, não se espalha pela atmosfera, não sai, enfim, para a estratosfera, etc. Então começa a aquecer. Lentamente, mas aquece. Lentamente, porque são as médias da temperatura mundial, porque existem invernos muito frios, verões muito quentes, existe degelo constante, tudo está degelando, os glaciares, tudo estão as geladeiras, as geleiras, todas estão derretendo, porque a temperatura vai crescendo pouco a pouco e faz uma diferença enorme que nós não podemos imaginar. De onde vem essa capa?
vem dos gases que nós produzimos e que se acumula na atmosfera. A quantidade dos gases faz com que eles já não deixam mais sair o calor. A quantidade dos gases, é uma questão de quantidade. Faz uma capa onde o calor entra, mas não sai suficientemente. Que gases são esses? São sobretudo, porque em maior quantidade, é o CO2. O CO2 é o dióxido de carbono, anidrido de carbono, o gás carbônico, o CO2 na química, CO2. De onde vem esse gás carbônico? Vem de muitas fontes, mas sobretudo vem da combustão, a queima de fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural, são fósseis, são usados para produzir energia. O meu carro vai com esses fósseis, o teu carro também, a nossa indústria também, a cidade toda, os aviões todos, tudo se move a petróleo, derivados de petróleo, gasolina, não sei o que, tal, tudo se move a petróleo. E junto ainda tem o carvão mineral, que é usado para as termoelétricas, aquelas que vão com calor, não são hidroelétricas. Hidroelétricas vão por água, por turbinas de água, mas aqueles que vão a calor. Algumas vão a petróleo, mas também uma grande parte vão com carvão mineral, que é um fóssil. A Índia toda a energia elétrica da Índia vem de termoelétricas de carvão. A Índia diz, nós não temos nenhuma condição de mudar, não temos dinheiro. Como é que vamos investir ou vamos mudar de energia? Não há dinheiro suficiente para mudar. Então esses fósseis é que produzem o CO2 que vai para a atmosfera e que nós sempre mais, você sabe que até os carros aqui aumenta sempre mais, se multiplica sempre mais, só cresce o consumo de gasolina, etc. Além disso, todas as grandes companhias, todos os grandes interesses econômicos estão nessa indústria do petróleo, do carvão também, do gás também, mas sobretudo do petróleo, que não querem perder o seu dinheiro. E vão fazer resistência, o Trump está nisso, é porque ele tem interesse dentro desses grupos. E não querem aceitar de que deve mudar, de que a gasolina, que o petróleo deve sair, deve ser deixado de lado, o carvão mineral deve ser deixado de lado, o gás natural deve ser deixado de lado e deve ser procurar energias limpas, para assim começar finalmente a dissipar esse gás que já está na atmosfera e começar de novo a abrir para que o calor saia normalmente. Então isso são gastos astronômicos que vão ser exigidos. E com esse detalhe de que isso deve ser feito já, no máximo até 2050, 2060, e aí terminou. Se a humanidade não reverter esse assunto, nós todos vamos fritar. E o planeta não terá mais condições de vida. Isso não é apocalíptico, não. Ninguém está querendo assustar ninguém. Isso é serenamente científico. É assim e pronto. E vai ser muito democrático. Todos vão morrer. Também o Trump, etc. E tudo junto. Ele vai ser muito democrático. Não vai haver escolha. Claro que enquanto o clima está piorando, tudo isso, também a degradação do planeta está crescendo, e quem mais sofre disso são os pobres. Isso é claro, e também o Papa assinado. Eles são os primeiros que não vão ter acesso à água, não vão ter acesso ao trabalho, não vão ter acesso à terra, enfim. São os primeiros, são os pobres sempre que começam a pagar a conta, os pobres. Mas no final, será tudo democraticamente igual. Todos morrem juntos. Repito, isso é serenamente científico. Não precisa chorar ou espernear. Não, é assim é. O que precisa sim é você aceitar de que é preciso mudar. Mudar de cultura, de estilo de vida e tudo mais. E os governos têm
imensos deveres a fazer, dever de casa. O dinheiro deverá ser canalizado para isso, o dinheiro mundial deverá ser canalizado para vencer essa crise. E a gente sabe como isso é difícil de canalizar isso, porque os interesses todos são extremamente irredutíveis, não querer perder um tostão. E, no entanto, a situação vai apertando, porque o tempo vai encurtando. Então, dentro desse quadro, é que a Amazonas ficou sendo um território muito especial. Porque a Amazônia é, de fato, um dos pulmões do planeta. A Amazônia, tanto em termos, já foi dito, em termos de água, mas também em termos de absorver carvão, absorver esse CO2, a floresta absorve uma grande parte desse gás, absorve. E também depois, quando é queimado, emite de novo o mesmo gás quando ele é queimado, enfim. Mas ele absorve, um grande processo de absorção do gás carbônico, que depois ele emite hidrogênio, nós sabemos. Depois a questão da água que é fundamental para o mundo, como o padre Oscar Gepalibeus disse já, o quanto que existe de água doce à disposição na Amazônia. É realmente algo inacreditável. Mais de 20% da água potável no mundo vem da Amazônia. Então aí que existem os interesses tão contraditórios, porque todo mundo vai querer água. E quer que os rios estejam bem, todos os aquíferos estejam bem, enfim, tudo esteja bem, porque ele vai precisar de água. O Papa diz que vai haver conflitos conflitos internacionais por causa de água. Mas, por outro lado, vão lá com outros interesses, destroem o território e assim destroem a água. Quer dizer, a contradição dos interesses. De um lado, querem água, precisa água. A água será uma grande riqueza. A água da Amazônia será uma grande riqueza. Por outro lado, querem, extraindo, destruindo o território, começa a destruir também a água que está aí. É toda uma contradição, mas no fundo são interesses um pouco malucos, a gente sabe. De gente que só pensa em si mesmo, nem nas gerações futuras não pensa. Eu dizia isso ontem, aliás, não, na semana passada em Buenos Aires tinha um encontro sobre água internacional. Então a gente repetia aquilo que o Papa disse. Que tipo de mundo nós queremos deixar aos nossos filhos? Você chega em casa, olha nos olhos do teu filho, pequeno, adolescente, jovem. Que tipo de mundo você quer deixar para ele? O futuro dele é não ter futuro? O futuro dele é não ter futuro. E as crianças estão começando a se mexer no mundo. Aquela sueca, Greta Thunberg, sei lá, eu acho que o nome é Thunberg, sim, Greta, que está fazendo aquelas sextas-feiras pelo clima, que são greves escolares, que vão para as ruas, agora já estão indo para as ruas em grandes protestos, crianças, jovens estão indo protestando e provocando a sociedade, os seus pais. Que tipo de futuro vocês nos querem deixar? Que tipo de futuro vocês nos querem deixar? Vocês são os responsáveis. Se nós não temos futuro, quem é que responde por isso? São vocês que respondem, porque vocês podem mudar. Há tempo ainda de mudar e vocês não estão se mexendo. Então a gente diz, não precisa fazer disso uma questão teórica, científica. Não, olha nos olhos do teu filho, do teu neto e pergunta, qual é o futuro que ele tem pela frente? Quer dizer, é uma questão ética. Aqui nós temos um dever ético, o aspecto ético das coisas. Mas também ele tem também um aspecto religioso, eu não queria deixar de dizer isso. Isso também está dentro da questão do sínodo. O Papa Francisco fala muito da ecologia integral, não? Papa Francisco, ecologia integral.
Essa ecologia integrada diz que tudo está interligado. A água com a floresta com a biodiversidade, os indígenas, etc. A Amazônia é um exemplo de onde tudo está interligado. Obrigado. Mas essa ecologia integrada vale para todo o planeta, não é só na Amazônia, mas a Amazônia aparece mais claro isso, porque ainda está muito preservado. Mas o que o Papa está dizendo é que tudo está interligado. Nós não somos, por assim dizer, ETs que viemos de fora e no caminho encontramos esse planeta e achamos ótimo, vamos explorar e fazer dinheiro aqui. Não é assim. Nós não somos ETs que vieram de fora e que encontraram esse tesouro e agora vão querer usufruir o máximo possível. Não, nós somos da terra, nós somos filhos da terra. Nós somos filhos da terra. Nós somos daqui. A Bíblia já diz isso. Deus formou o homem do barro da terra. Naquela linguagem simbólica já se dizia isso. Nós somos filhos da terra. O evolucionismo mais ainda diz isso, mais ainda. Mas a Bíblia já diz isso. Deus fez o corpo humano de terra. Insuflou-se um espírito. Isso sim, o espírito veio de Deus e insuflou. Mas esse ser humano que está aí, corpo, espírito, ele é filho da terra. Portanto, você tem tudo a ver com a terra. O que atinge a terra, atinge a você. O que você faz mal à terra, você faz mal, no fundo, em última análise, a você mesmo e a todos os seres humanos. Nós somos ligados, tudo está ligado. Nós temos que cuidar da terra, a terra cuida de nós. E Deus fez as coisas assim. Deus criou tudo. Mas tudo está interligado. E também o próprio Deus se interligou com isso. Quando Deus enviou seu Filho que se fez homem, tomou um corpo humano, ele se ligou com essa terra. E definitivamente, o corpo humano de Jesus Cristo é filho dessa terra. Não foi criado por milagre. Não nasceu do seio da Virgem Maria. É feito dessa terra. Quando esse corpo foi crucificado, quando esse corpo foi ressuscitado, quando esse corpo está glorioso no mundo transcendente junto ao Pai, é a terra que está lá. Deus se ligou definitivamente conosco. Tudo está ligado. E também tudo se salvará em conjuntos, novos céus e nova terra. Deus não vai destruir a sua criação. Ele vai apenas transformá-la pascualmente, dentro da lógica pascual da morte e ressurreição. Haverá uma transformação de tudo. Mas tudo, de alguma forma misteriosa, tudo estará presente no final dos tempos. Na ressurreição, tudo estará presente de alguma forma. E aí tem que se reescrever a cosmologia, que tem que se reescrever a nossa teologia da criação, tem que se reescrever a cristologia, etc. Enfim. E a moral também, porque existem novas indicações éticas que são mais importantes do que algumas que são mais acentuadas dentro da nossa moral normalmente. Quer dizer, disso Paulo já falava. O apóstolo já falava que Jesus era o primogênito de todas as criaturas. Ele era o transcendente, era a ponta para o qual tudo vai. Ele é o primeiro e o último. Jesus mesmo se apresenta no Apocalipse: eu sou o primeiro e o último, o vivente, aquele que vive, mas eu estive morto, agora estou vivo. E todos nós caminhamos para essa transcendência. Então o Papa diz assim: os animais, as plantas não foram feitos para nós, foram feitos para Deus. Nós, claro que nós recebemos e temos necessidade deles para nos sustentar, etc. Mas os animais, todos eles caminham também para Deus. Nós os orientamos, nós louvamos a Deus por eles, porque eles não têm o Espírito que nós recebemos. Mas eles também caminham junto conosco, nós os levamos até Deus, nós os conduzimos como pastores que cuidam do seu rebanho e que levam o seu rebanho para a pastagem para Deus. Então são coisas realmente muito fortes, muito não. Tudo isso entra dentro do sínodo. E queria só dar uma palavrinha sobre os indígenas e vou terminar.
Os indígenas, você sabe que são os que mais estão sofrendo toda essa devastação da Amazônia e, no final, acabam também sendo os que mais poderiam nos ajudar nessa questão da salvação da Amazônia, da ecologia e tudo mais. Os indígenas, você sabe que o Papa disse que eles são interlocutores insubstituíveis, que eles têm que necessariamente ser ouvidos, escutados. E o Papa veio para Porto Maldonado para escutar. Ele disse: eu vim aqui escutar vocês, eu não vim falar a vocês, mas escutar a vocês. Depois sim de garantir a vocês que eu estou do lado de vocês. São vocês que têm que nos mostrar qual é o caminho, o que realmente vocês precisam para poder defender a sua vida e o seu território. Porque trata-se de defender a vida dos índios e o seu território. E não só dos indígenas, mas também de todos aqueles que ali são os mais pobres, os ribeirinhos, enfim, os quilombolas e tantos outros que vivem nas florestas profundas. E esses indígenas também estão organizados, eles também começam a reclamar. Eu quero ler aqui só um trechinho, se você me permite ainda. É o documento final do 15º acampamento Terra Livre, que aconteceu agora, 26 de abril, em Brasília. Os índios estavam lá reunidos, não, vocês viram? E eles ali fizeram um documento final. E ali eles dizem: o nosso veemente repúdio aos propósitos governamentais de nos exterminar. Ele diz que existem propósitos governamentais de exterminar os índios. O nosso veemente repúdio aos propósitos governamentais de nos exterminar, como fizeram com os nossos ancestrais no período da invasão colonial, durante a ditadura militar e até em tempos mais recentes. Tudo para renunciarmos, eles fazem toda essa pressão, diz o governo, para renunciarmos ao nosso direito mais sagrado. E qual é? O direito originário às terras, aos territórios e bens naturais que preservamos há milhares de anos e que constituem o alicerce da nossa existência, da nossa identidade e dos nossos modos de vida. A Constituição Federal de 88, diz os índios, consagrou a natureza pluriétnica do Estado brasileiro. No entanto, vivemos um cenário mais grave de ataques aos nossos direitos desde a redemocratização do país. Quer dizer, no momento estamos vivendo um cenário mais grave desde o tempo da redemocratização. O governo Bolsonaro decidiu pela falência da política indigenista, mediante o desmonte deliberado e a instrumentalização política das instituições e das ações que o poder público tem o dever de garantir. E depois, no final, então, eles fazem a sua reclamação do que eles querem, assim, tá? E já vou terminar com isso. O que portanto, eles exigem? Eles não pedem, eles exigem, porque são direitos. Esse mesmo documento diz: demarcação de todas as terras indígenas, bens da União, conforme determina a Constituição brasileira e estabelece o decreto 1775 de 96. A demarcação dos nossos territórios é fundamental para garantir a reprodução física e cultural dos nossos povos, ao mesmo tempo que é estratégica para a conservação do meio ambiente. Nós cuidamos do meio ambiente, estão dizendo os índios. É estratégico. E da biodiversidade e a superação da crise climática. Ações emergenciais e estruturantes por parte dos órgãos públicos responsáveis com o propósito de conter e eliminar a onda crescente de invasões, loteamentos, desmatamentos, arrendamentos, violências, práticas ilegais e criminosas que configuram uma nova fase de espólio das nossas terras, que atentam contra o nosso direito de usufruto exclusivo. E assim vai. Essa questão dos indígenas, portanto, também é fundamental para o sínodo da Amazônia. E assim termino, para não ocupar mais tempo ainda vocês, e também ouvir o que vocês têm a dizer, o que vocês gostariam de comentar ou acrescentar, enfim. Obrigado.
Dom Cláudio, e a gente vai recolher agora os papeizinhos. Ele pode cantar mais uma vez esse hino de homenagem à Amazônia. Recolhemos, organizo e Dom Cláudio responde. Né? Tá bom. Enquanto a gente prepara as questões, você que está assistindo no Facebook, a gente agradece a sua atenção, continue com a gente mais um pouquinho e que você aproveite muito esse conteúdo, tá? Então, uma boa noite para você que está entrando agora no Facebook. Nós estamos na noite de debate sobre o Sínodo da Amazônia, com a presença do Dom Cláudio Umes e o Padre José Oscar Beosso. Na vazante do rio, todos se põem ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio que é viver. A colheita de ser antes das águas revoltas, sei onde vai aportar o meu barco. Ribeirinho, guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando a um. Ribeirinhos, guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando a um. 10.000 anos de história, pão na Amazônia ancestral, pão de uma Eucaristia, cosmo da ecologia integral. Nenhuma folha se cai sem a vontade do Pai, pois na vazante da vida Cristo é semente de luta e de paz. Ribeirinhos, guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando a um. Ribeirinhos, guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando a um. Igreja samaritana contra a cultura da grana, tantas feridas abertas no seio da floresta e a ganância. Irmão Sol, Irmã Lua, irmãos de todos os povos, é Deus Tupã que reclama, Deus que nunca abandona a sua obra. Ribeiro, guardiões, a nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando a um. Ribeirinhos, guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando a um. Sim. Então vamos começar a responder algumas perguntas. A primeira pergunta que veio é sobre a preocupação que os militares manifestaram em relação ao sínodo. Esses meses vocês viram na imprensa, a imprensa publicou aquele pronunciamento assim, não foi nem provocado, quer dizer, foi espontâneo da parte do general Heleno, dizendo que, em primeiro lugar, dizendo que a CNBB era uma potencial oposição, que iria substituir o PT e, portanto, devia ser tratada como oposição, o que significava para militares como inimigo, claro. Os militares procuram quem é o inimigo interno que nós temos pela frente. E era ainda oposição potencial, não era nem ainda, mas potencial, então já é preciso monitorar, já é preciso estar atento, enfim, e cortar onde é possível, enfim. E especificamente se queixou do sínodo para a Amazônia, que seria um risco para a soberania nacional. A primeira parte, claro, não vou entrar no assunto, não vou entrar nessa questão da CNBB como potencial oposição. Ali a gente poderia fazer muitas observações, mas agora não vem no caso agora.
Quanto ao sínodo na Amazônia, claro que o governo tem grandes projetos e quer fazer dinheiro também o máximo possível na Amazônia. Então também ele já tem projetos enfim. E ele sente que o sínodo poderia contrariar esses projetos, no fundo. Mas, como isso não pode ser dito assim sem mais, então aponta o sínodo como um risco contra a soberania nacional. E citou até um projeto, de fato, que existe, que é um projeto de um antropólogo colombiano, Hildebrand, de Hildebrand, que é um antropólogo e que tem um projeto assim de fazer um grande corredor biológico, não sei o que, tal e tal. E esse corredor, claro, poderia ter um risco de querer ter certas autonomias e não sei o que. Mas nós nunca a igreja se pronunciou sobre isso. Isso é um antropólogo lá que pensa isso. Ele lá faz o seu showzinho com isso aí, mas de fato nunca isso foi assumido, sobretudo pela igreja, nós nunca assumimos isso. Nem falamos, jamais falamos sobre isso, sobre uma possibilidade. Ao contrário, o Papa mesmo se manifestou várias vezes contra a internacionalização da Amazônia. Então isso foi dito. Depois eu tive também um encontro com alguns militares lá em Manaus, num seminário que houve também sobre o sínodo, em que eles também estavam presentes. Estava também presente o bispo militar, o Dom Fernando de Guimarães, e ali aos poucos foi se esclarecendo isso, e no fundo está superado praticamente. Quer dizer, superado, mas certo inculcamento ainda continua, claro. Está superado formalmente, mas de fato por baixo tem pressões, claro, se tem. Mas o Papa também disse que, porque eles até propunham de participar de alguma forma do sínodo, ou fazer reuniões paralelas ao sínodo, não sei o quê. Eu sempre digo, o Brasil, como os outros países, tem os seus embaixadores, né? Junto à Santa Sé, tem os embaixadores na Itália, falem com os embaixadores, mas não tem nenhum sentido querer fazer, sei lá, que tipo de manifestações durante o sínodo, como um contra-sínodo, qualquer coisa desse estilo. E o Papa também deixou claro que ele não vai ser convidado ninguém da área militar, nem os bispos militares, e nem da área de políticos em cargo, que estão em mandato, exercendo o cargo. Ninguém vai ser convidado para participar, porque não é o caso. É o caso, pronto, enfim. Não é porque não queiram, mas não é o ambiente deles. Além disso, a CNBB, a igreja no Brasil, ela tem a sua autonomia, está na Constituição. A Constituição diz todos os itens da autonomia da igreja, de ação da igreja, como também aquele acordo entre Brasília e Santa Sé, que é mais um outro momento como a igreja se move, e ela apela que isso é lei, não pode ser transgredido. A igreja tem a sua autonomia, o seu campo de autonomia, e que não pode haver intervenções ali. Qual é o papel profético da igreja e de cada cristão no contexto do paradigma tecnocrático? Como remar ao contrário, projetos, como será? Bom, vou apenas dizer rapidamente a questão do povo, não só do povo lá onde está a sede, mas de todas as comunidades que estão dentro do território dessa diocese, dessa prelazia, uma igreja que está perto, que convive e, portanto, está junto do seu povo. Uma igreja, portanto, que não usa uma pastoral de visita, mas uma pastoral de convivência, de presença, uma pastoral de presença e convivência, não de visitas. Ou e volta, isso e volta de vez em quando vai. Isso tinha como resultado também a questão da Eucaristia, os sacramentos, que praticamente 70 e tantos % das comunidades não têm a Eucaristia atualmente. Tem uma outra vez por ano, talvez uma vez por ano, mas então é apenas um parêntese,
alguma coisa fora do comum, do cotidiano. Mas eles não vivem, a Eucaristia não é um sacramento que vive a comunidade, não. Eles apenas têm a palavra e a oração e pronto. Depois tem que... Mas não tem os sacramentos como auxílio para ter força para cumprir a palavra, porque os sacramentos são meios de santificação. São meios que me ajudam a cumprir a palavra de Deus. E eles não têm esses meios. E o Papa João Paulo II já dizia que a igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia constrói a comunidade, mas eles não têm a Eucaristia. Então são comunidades muito frágeis, comunidades muito incompletas, e têm direito, na verdade, porque nós os batizamos e lhes prometemos que nós lhes iríamos oferecer todos os meios que a igreja oferece, também seriam oferecidos a eles, aqueles que nós batizamos. Nós temos um dever para com eles, uma responsabilidade. Como fazer com que também haja, portanto, pastores junto de cada comunidade indígena, etc. E aí entra a questão do clero indígena, da enculturação da igreja. Como a igreja vai se enculturar se não tem clero indígena? Se ela apenas vai visitar de vez em quando? Não. Isso não vai levar uma igreja enculturada. Você só terá uma verdadeira chance de uma igreja enculturada se houver ministros ordenados indígenas. Então, se que cuida das suas comunidades, vive e tem a sua cultura, a sua identidade indígena e começa a viver a sua fé também dentro dessa cultura própria que eles têm. Então, isso são aqueles chamados os novos caminhos que tem que ser feito. A igreja também, o Papa quer uma igreja que cuida de todas essas grandes questões. Por isso que também são novos caminhos. Não é uma igreja que apenas cuida da missão religiosa, mas que sabe que dentro da missão religiosa está também o cuidado da casa comum, que isso vem de Deus, não é uma coisa que o Papa agora quer que seja feito. Não, Deus mesmo nos entregou o planeta para que cuidássemos dele, etc. E cuidássemos daquilo que ele nos deu, nos entregou, e não estragássemos, deformássemos, degradássemos, destruíssemos, mas que... Então, como uma igreja que também se envolve em todas essas questões, se envolve profeticamente nessas questões, denuncia, claro, a igreja sempre tem que procurar, em primeiro lugar, o diálogo, dialogar sobre isso, procurar que a outra parte também escutar a outra parte, aqueles que não entendem ou que estão contra, não sei o quê. O diálogo é fundamental, mas se não houver diálogo, deve-se chegar pelo menos a denunciar. Então a igreja tem que virar profética no sentido de denunciar. Claro, denunciar com jeito, não precisa ser logo com raiva, não sei o quê. Não, é sem violência e sem raiva, mas denunciar sim. Denunciar com certo carinho, mas dizer o nome aos bois. Dizer o que de fato está acontecendo. Quer dizer, indignar-se por dentro, mas a expressão deve ser um diálogo que seja respeitoso na medida do possível, enfim, seja sério, de fato, de querer escutar e não apenas apontar o dedo para o outro. Então, também, ali entra também o diálogo interreligioso, porque se você quiser fazer uma inculturação com os indígenas, você tem que fazer um diálogo interreligioso, porque eles também têm uma religião, eles também têm uma identidade religiosa, histórica, milenar, eles têm a sua espiritualidade, a sua concepção de divindade, o seu modo de relacionar-se com a divindade. Isso é um diálogo interreligioso que tem que ser feito com os indígenas, para que se possa de fato respeitá-los e não colonizá-los. O que não se pode fazer, o Papa diz, não se pode colonizar, a igreja não pode ter espírito colonizador, ou seja, nós temos a igreja europeia, eu sou missionário que venho de lá, e nós aqui no sul todos temos um estilo europeu, porque somos filhos da Europa. Para nós a igreja europeia é normal, a fé se encarnou na cultura europeia, nos séculos passados, nos primeiros séculos, e daí para frente. Foi uma inculturação bem sucedida, até hoje, a igreja europeia, enculturada na cultura europeia, na história europeia, na identidade europeia. Essa igreja, no entanto, nós não podemos querer implantá-la em outros povos, em outras culturas, simplesmente ignorando essas culturas. E é o que normalmente os missionários faziam. Eles vinham, iam lá para a floresta, encontravam aqueles indígenas, tudo que era dos indígenas era considerado como coisa do demônio, e se implantava a igreja europeia ali, e agora eu vou ensinar vocês de como vocês podem se salvar.
do demônio que está por detrás da história de vocês. Isso é colonização. Ou seja, nós simplesmente trazemos de fora e implantamos. É o que também os governos colonialistas também fazem. Eles simplesmente invadem a região, impõem os seus projetos. Não pergunta a ninguém e nem tem interesse de que os que estão ali tenham algum bem ou não tenham bem. O principal é poder, de fato, o máximo possível, impor o seu modo de ver, o seu modo de produzir, o seu modo de intervir, o seu modo, enfim. Isso é colonialismo. E o Papa diz, a igreja não pode ser colonialista. Então, de fato, há muitas coisas que podem e devem mudar para que a igreja cumpra a sua missão de uma forma nova. E isso que o sínodo quer começar esse processo. Porque isso não se faz por decreto, claro. Mas isso é um processo, quer dizer, eu tenho que mostrar para onde ir, com que modos eu tenho que ir, de que maneira, com que metodologia, com que prática pastoral eu tenho que fazer isso. E nós caminhamos, então, pouco a pouco, para uma igreja que de fato seja, não uma igreja colonizadora, mas uma igreja inculturada e uma igreja com rosto indígena e com rosto amazônico. Cláudio, tem um pacote aqui de perguntas. Eu li todas, então eu vou dizer, tem uma muito pessoal, como é que o senhor se encantou com a Amazônia? Tem várias outras dizendo em que pé está o processo de preparação, que escuta que houve, como se incorporou ou não se incorporou, as contribuições de movimentos sociais, povos indígenas. Outra preocupação é o que nós podemos fazer ainda pelo sínodo, nós que estamos aqui. E uma pessoa aqui relembrou que hoje é o dia do meio ambiente. E o ISA, que é o Instituto Socioambiental, fez uma notinha hoje, na Amazônia tem 282 projetos de hidrelétricas, 78 já implantados, outros em estudo, outros já sendo feito no Tapajós, no Telepira, em todos esses rios da Amazônia. É uma corrida para isso. E aí tem essa pergunta, é uma chance para se retomar o Vaticano II, propostas que foram ficando para trás. E tem uma última que pergunta dessa presença forte das igrejas pentecostais, na Amazônia e também nos povos indígenas, novas tribos, a Assembleia de Deus, que é a mais importante na Amazônia. Tá bom, aí... Foi um encantamento. E eu vou começar por o que nós podemos fazer. Claro, diretamente em relação ao sínodo, claro, em primeiro lugar, a oração é muito importante, a oração tem uma força muito grande, tanto assim que nós até temos essa oração, e onde no final se diz que devemos assumir isso com coragem e com paixão. Acho muito bonito isso. A oração diz, assumir isso com coragem e com paixão. Não assim como será, não. Ali sim entra coragem e paixão. E, portanto, apoiar o sínodo, estar aberto a mudanças que vão refletir, porque o sínodo vai ser sobre o território local, mas ele vai repercutir, claro, para fora também, mas vai se tratar do território. O Papa diz, nós não vamos tratar de todos os problemas da igreja ali, não, vamos tratar da Amazônia, mas o que ali vai ser decidido, indicado, tem reflexo, claro, para fora, para toda a igreja, para todo lado. Então pode vir, de fato, coisas novas também para todos nós. Então, estar aberto às coisas novas, não ter medo das coisas novas. E quanto ao dia a dia, o que se pode fazer? Aí entra a questão da crise ecológica e climática. O que nós podemos fazer? Na tua casa você pode começar. Depois na tua escola, no teu trabalho, na cidade, enfim. Como somos em casa, você individualmente, tua família. Diminuir o consumismo, nós descartamos e fazemos lixo, nós consumimos doidamente e vivemos quase para consumir. E quanto mais nós comemos e desperdiçamos,
mas nós exigimos que seja tirado mais do planeta, porque tem que repor o que nós consumimos e o que nós desperdiçamos. Em primeiro lugar, consumismo. Combater o consumismo. Combater o desperdício de água na tua casa. O desperdício de energia na tua casa. O desperdício de comida na tua casa. O tratamento dos lixos. Como é que você trata os lixos em casa? Como é que você vai educando pouco a pouco os seus filhos para serem mais atentos a essas questões importantes, não só nessa crise, mas sempre serão importantes. Uma cultura nova, um novo tipo de tratamento. Pois o que nós podemos fazer na cidade? A sociedade civil deve se, o Papa diz isso, deve se organizar para fazer pressão sobre os governos para que eles comecem a tomar providências. Sociedade civil aqui, não só a igreja, a sociedade civil e a igreja junto, deve se organizar e fazer pressão democrática, não violenta, claro, pacífica, mas pressão, para que os governos comecem a tomar providências. As questões dos lixos da cidade, a questão dos rios da cidade, das águas da cidade, a questão do uso da gasolina, etc., a busca de novas energias, de novas tecnologias, de novos tipos de locomoção. Tudo isso são coisas que nós devemos fazer. Tudo isso tem a ver com o sínodo e com a grande questão ecológica e climática. O que nós podemos exigir nas nossas escolas? Que isso também entre no currículo, na grade curricular. Os pais devem exigir das escolas que ponham essas questões da grande crise climática e ecológica, isso seja colocado na grade curricular, não só uma vez por ano, fazer um dia verde, vão fazer um dia verde com coisas bonitas, não sei o que, todo mundo vai falar, não sei o que, mas depois tudo continua como sempre, é apenas um parêntese. Não, a escola tem que dar educação para os jovens, para que eles de fato conheçam o que está acontecendo, quais são as causas que estão por detrás, quais são as soluções que estão aí. Isso tem que ser transmitido na escola. Aqueles que têm meios de comunicação, como é que estão comunicando essas coisas? Ou não estão falando porque tem medo de perder as propagandas que as grandes empresas estão pagando ali, enfim. Então, há muitas coisas que nós mesmos podemos fazer também no dia a dia. Segundo, como me encantei pela Amazônia. Me encantei pela Amazônia, eu sempre estava... A Amazônia para mim era assim um pouco também um certo sonho, um pouco fantasia, claro. Como padre novo, depois que tinha terminado o meu tempo de provincial de franciscano lá no sul, antes de ser bispo, eu pensava, não, depois disso eu acho que eu vou para a Amazônia, vou ser missionário na Amazônia, etc. Depois fui nomeado bispo, aí Deus me levou por um mundo de coisas. Mas no fim da vida, quando eu estava já aposentado, vim de Roma, aposentado, e ninguém está preparado para ser aposentado. Primeiro mês é muito bonito, depois você vê que é um vazio total. Você não tem mais nenhuma responsabilidade, você não tem mais ninguém com quem você trabalhar. Até às vezes você tem que mudar de casa, não sei o quê, tudo. Você não tem nada pela frente. Você tem que reinventar a vida. E não consegue preencher mais. E muita gente entra em depressão. Eu estava no começo, voltando aqui, e aí Deus me fez esse grande favor. Disse, bom, você sempre quis ir para a Amazônia? Agora você pode ir. Me deixou cair no colo. A CNBB me chamou e disse, olha, Dom Cláudio, quem sabe o senhor que está aposentado, ele falou, já que está aposentado, quem sabe poderia assumir a comissão episcopal para a Amazônia. Não fui nem modesto. Disse, olha, mas quem sabe, não sei o que, o outro tinha mais... Não, eu digo, com muita alegria, porque finalmente tinha alguma coisa pela frente a fazer que valesse a pena. Aceitei e me sentei junto com a comissão, que era mais alguns outros bispos, e eu disse para eles, olha, eu acho que eu tenho condições de fazer, eu tenho saúde, tenho condições de fazer, eu vou começar a visitar a Amazônia. Não ficar... E fui. Comecei a visitar diocese por diocese, prelazia por prelazia,
Cada visita, cada lugar era de 3, 4 dias, cheio de reuniões, de encontros, de povo, celebrações, palestras, etc. Por uns 3, 4 dias. Assim fiz 38. Toda a floresta, de alto a baixo, de norte a sul, de leste a oeste, eu fiz. E ainda uma parte da Amazônia que já é desmatada. Também onde tem muita parte que é desmatada. O Mato Grosso, uma boa parte do Mato Grosso é desmatado, ou quase todo ele é desmatado. Mas lá ainda também essas prelazias ainda existiram lá. Depois Maranhão, metade do Maranhão é nordeste, e outra metade é desmatada, Amazônia, e assim por diante. Mas a floresta, e o que é que visitei muitos indígenas, muitas aldeias de indígenas, muitos lugares fizemos muitos encontros, porque depois, quando veio então a REPAM, essa rede eclesial amazônica, me fizeram também presidente dessa rede, e começamos a percorrer não apenas a nossa Amazônia, mas também as outras Amazônias. Mesmo lá, as Guianas, que estavam totalmente de costas para nós, não, agora as Guianas estão se integrando nesse momento, exatamente através do sínodo, estão se integrando na América Latina, as Guianas. Então é um trabalho muito interessante, muito bonito. E como é que o sínodo, quais são as várias fases, como é que ele está o sínodo, alguém perguntou também. O sínodo, houve a primeira fase de escutar, que houve então essa escuta territorial, a consulta, as bases. E isso é um pequeno que chama documento preparatório, que dá um pouco assim quais são os conteúdos, de que nós vamos falar no sínodo, e faz-se perguntas para suscitar a participação. Então o povo que vem para esses encontros, eles falam dão sugestões, falam dos seus desejos, das suas aspirações, falam dos seus... O SESI e Prelazia fazia também o seu, só a REPAM sozinha tem mais de 80 mil pessoas que participaram das reuniões da Batalha. Esse material todo, tudo isso foi sintetizado, e disso se formou um novo documento que agora está sendo traduzido para ser depois publicado, que é o instrumento de trabalho. Quer dizer, todas essas sugestões reunidas, tudo que se disse já sobre o sínodo, que se quer do sínodo, que se deseja do sínodo, os novos caminhos, etc., tudo, enfim, tudo isso foi sintetizado, claro, e elaborado num documento novo, chama Instrumento de Trabalho, e com esse texto é que os sinodais, no sínodo, vai trabalhar com esse texto, então depois. Claro, ele vai ser jogado aos leões, claro, porque ali vai ser esfarrapado, vai ser isso aqui fica fora, vamos acrescentar isso, aquilo, etc. Mas esse é o trabalho. E dentro disso tudo, e aí tem uma outra pergunta que vocês fizeram, a questão da sinodalidade, quer dizer, o processo deve ser sinodal. O que significa sínodo? É uma palavra grega, como vocês sabem, sinodos. Sin quer dizer com, junto. Odos é caminho, é caminhar junto. Sínodo significa caminhar juntos. Portanto, não de cima para baixo decretar coisas, não sei o que, mandar mensagens, não. Caminhar juntos no dia a dia. E não é uma vez o sínodo feito, está feito. Não, isso é todo um processo. Esse processo de preparação, a própria realização do sínodo, depois a aplicação, deve ser todo um processo sinodal, de caminhar juntos, de ver como é que se pode realizar isso. O sínodo vai fazer indicações para cá, para lá. Como nós vamos fazer isso? Tem que falar com os... Nós temos que voltar de novo à base. Depois do sínodo, voltamos à base, começamos a dizer como vamos realizar isso, de que forma, aos poucos vamos indo, como vamos caminhar nessa direção. É um processo sinodal. A igreja deve ser cada vez mais sinodal, disse o Papa. Me faz mais alguma pergunta? Eu queria dizer que Dom Cláudio escreveu um livro pequenininho, mas muito denso, em 22 pequenos capítulos, tratando de todo esse caminho sinodal, e está aqui à venda na entrada, a pausa. Aí ele pode levar para casa e tem resposta de muitas das questões. E eu só
comento, se o senhor me permite, Dom Cláudio, que houve algo único e inédito. Foram 172 povos indígenas que foram escutados diretamente nesse processo agora de preparação do sino, dos 172. Né? Dos 340, 115 são os que estão em situação, não querem contato, são povos que deliberadamente estão se isolando desse mundo em volta, mas dos restantes 172, né? Acho que isso nunca houve na história aqui do nosso continente, um processo de escutar realmente a população indígena e agora levá-los para o sino. Então, Cláudio, tem ainda algumas perguntas assim mais pontuais, né? Por que houve setores da igreja que começaram a brigar com a música que o Cardoso fez, onde ele trata Deus Tupã? Fala no hino de Deus Tupã. Se o senhor quiser dizer uma palavrinha. Eu acho que há alguns mal-entendidos nisso aqui. Acho que você exagerou, houve exageros disso. Porque esse canto, é um canto muito bonito, e anteontem eu estava lá numa palestra assim, lá em Guarulhos, na Diocese de Guarulhos, e tinha lá um coral que cantou a mais voz desse canto. Lindo, 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 muito bonito. A igreja não tem nada contra esse canto. A igreja nunca se manifestou sobre esse canto. A única coisa é que, de repente, e nem o próprio autor não o fez como o hino do sínodo. Não. O autor nunca disse que era o hino do sínodo. Houve outros que disseram, esse é o hino do sínodo. E nós tivemos que informar que não é hino oficial do sínodo. Não é. O sínodo não tem um hino oficial. Isso foi informado. E com isso, então, se dizia, mas então quer dizer que a igreja é contra esse canto. A questão de Deus Tupã, não sei quem é que levantou essa questão, mas certamente não foi o sínodo, não fomos o pessoal do sínodo que levantou a questão de Tupã. De fato, em algumas etnias, acredito que até que Tupã veio um pouco de Tupi, da grande família Tupi, que chamava Deus de Tupã. Eu penso por causa da palavra. Cada etnia tem lá os seus nomes para suas divindades, claro. Não existe só Tupã entre os indígenas. Aqui no Brasil, sim. Aqui, certamente, essa região dos Tupinambás, etc., dos Tupis, enfim, ali sim se chama Deus de Tupã. Mas isso não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado. Talvez Tupã não se chame, os índios da Amazônia talvez usem outros nomes, sim. Mas, por isso digo, houve exageros, porque cada um quer lá fazer o seu sensacionalismozinho, mas não houve nada disso. O canto é muito bonito, muito bom, não tem nenhuma restrição de parte de ninguém. A igreja nunca fez nenhuma restrição, nem a letra, nem a música. Só que não é o hino oficial. É a única coisa que se teve que informar, porque começaram a inventar e publicar de que era o hino oficial do sínodo. Nem o autor nunca disse que era o hino oficial do sínodo. Tem uma pergunta, se o sínodo, o senhor já tocou no assunto, mas a questão da presença militar forte na Amazônia, né? Calha Norte no Brasil, as Forças Armadas colombianas, agora com a crise venezuelana, quer dizer, tem uma questão militar na área amazônica, se o senhor podia dizer alguma coisa, e depois a presença de outros grupos, as ONGs que trabalham na questão amazônica, quer dizer, há outras universidades, pesquisas, como é que todo esse grupo de pessoas que se interessam para a Amazônia ou instituições podem contribuir ou colaborar ou discutir com o sínodo, e pessoas que não são de nenhuma religião, ou de outras religiões, ou de outras igrejas, né? Eu dou uma boa notícia hoje. O Roberto Suvetes aceitou, luterano, né, de trabalhar. O Roberto, que eu tinha escrito para o senhor, que é um pastor luterano, que viveu entre os colinas, teve os filhos lá,
depois foi reitor da EST lá no Rio Grande do Sul, acabou de se aposentar e ele se dispôs agora a ir naquele seminário e colaborar. Tá bom. Sim, talvez eu comece por que veio antes, a questão dos evangélicos na Amazônia, os evangélicos. De fato, você sabe que existe um grande avanço, um grande crescimento dos evangélicos na Amazônia. E, normalmente, eles vão para converter comunidades católicas, não é tanto indígenas, outros, mas transformar as comunidades católicas em evangélicas. Isso, claro, é um problema que também vai ser tratado no sínodo do proselitismo, desse proselitismo no mau sentido da palavra, de forçar quase, enfim, não sei o que dá. Porém, o sínodo também isso já está dentro do instrumento de trabalho, também reconhece coisas muito, muito boas da parte deles e que nós temos a aprender deles. Está tal qual textualmente, nós temos que aprender muitas coisas das igrejas evangélicas, aprender a ter pastores locais, gente da comunidade, fazer os pastores, que fica lá e que faz uma pastoral, não de visita como os nossos missionários fazem, de vez em quando vão visitar, não, que convive, que são de lá, que são deles, que estão ali, promovem os cultos, caminham junto com o povo, consolam o povo, rezam com o povo, abraçam o povo, que a Igreja Católica tem que aprender a fazer isso. Isso está no instrumento de trabalho, que a igreja tem que aprender deles. Agora, não pode fazer proselitismo, como eles fazem, muitas vezes, no sentido de fazer pressão psicológica, ameaças de inferno, tal, essas coisas. E normalmente os índios estão começando a ser muito críticos, porque dizem que eles estão destruindo as nossas culturas, a cultura nossa estão destruindo. Então, os indígenas não estão gostando dessa, e eles querem a Igreja Católica que os acompanhe, porque diz a Igreja Católica respeita a nossa cultura. Quantos outros, por exemplo, aí podemos falar, por exemplo, das cidades, por exemplo, como é que fica Manaus, por exemplo. Manaus é uma grande metrópole que fica dentro da floresta. Na frente tem um rio e atrás você sai da cidade, você ou cai na floresta ou cai no rio. Ela está ali. Uma grande metrópole. E que está de costas para a floresta. Não quer saber da floresta. Foi feita uma pergunta, um pesquisador que passou lá nas escolas, fez uma única pergunta nas escolas de ensino médio, jovens, portanto. Fez uma pergunta só. Para vocês jovens, o que significa essa floresta aí? Única pergunta que ele fez. 90% respondeu, é um obstáculo para o nosso progresso. Portanto, temos que eliminar a floresta. Assim pensa Manaus, portanto, os jovens pensam assim, eles recebem isso dos pais, dos professores, da opinião pública, aqueles que formam a opinião pública. Isso não vem deles, eles aprenderam isso, eles ouviram isso. Então, como fazer com que a cidade de Manaus seja uma cidade amazônica, que sente que ela tem esse privilégio de cuidar da floresta e dos povos originários dessa floresta, que ela tem o privilégio de cuidar e que cuida deles, que faz o esforço para preservar e não para destruir a imensa riqueza que existe na floresta, não só biológica, biodiversidade, mas também culturas, línguas, religiões, espiritualidades, identidades, enfim. Então, como transformar isso? Claro que existe também gente que não está de costas. E isso também que nós procuramos, mais uma vez, é uma questão de se reunir também e tudo mais. E também tem o seguinte fenômeno que há milhares de indígenas na cidade, que por um outro motivo se sentiram forçados a sair da floresta e ir para a cidade. E ali não tem um tratamento específico, especial. Ali eles se sentem perdidos, com um grande vazio por dentro, porque o mundo deles terminou e deixou só um vazio. E por isso, muitas vezes, tanta bebida, tanta droga, tanta miséria. Os indígenas
são ditos preguiçosos, bebedores, não sei o que, beberrões, drogados, etc. Mas por que eles fazem isso? Eles não eram assim. Eles fazem isso porque eles tiraram o futuro, eles tiraram tudo, a identidade, tudo. O índio não tem nem coragem de dizer que ele é indígena, porque ele é discriminado, ele é desprezado, ele é chutado, ele é descartado. Então são grandes problemas que existem ali também quanto a isso. Sem falar depois de toda a questão, por exemplo, também das universidades. Como é que as universidades estão, de fato, se interessando pela floresta? As universidades estão querendo imitar a de São Paulo, a USP, não sei o quê, a de Harvard, não sei o quê. Não, mas ali seria um lugar muito especial. As universidades teriam uma chance imensa de serem diferentes no mundo, de ser um enriquecimento, não ser apenas a reprodução de tantas outras universidades pelo mundo, não é reproduzir, mas trazer realmente uma riqueza nova. Se elas se interessassem pela floresta, pelas culturas, por tudo aquilo que está ali em jogo. Então há muitas coisas de fato que precisam ser comentadas, precisam ser ditas, precisam ser dialogadas para que se mude a uma verdadeira conversão ecológica a ser feita. Uma conversão ecológica a ser feita. Ou seja, todas as questões da ecologia, do clima, Manaus não está muito interessado nisso. A igreja também acaba sendo influenciada por isso. A igreja também reproduz lá a Igreja do Sul. Você vai lá, as pastorais e tudo mais, tudo é como se você estivesse em São Paulo. Aprenderam de São Paulo, se inspiraram. Muitas vezes vieram lá do Sul os bispos e não tiveram outra indicação, então simplesmente reproduzem o que sempre faziam no Sul. Então vocês veem como é um processo muito interessante, muito, digamos assim, provocador, onde há muita coisa boa que pode ser feita, mas é preciso, de fato, fazer disso um processo. Não se faz por decreto, o sínodo vai indicar caminhos, talvez vai fazer uma outra determinação, mas, sobretudo, indicar caminhos, como fazer um processo para não perder a Amazônia e toda a sua riqueza e não perder os indígenas. Cláudio, a gente chegou às 9 horas, que era o horário que nos deram aqui. Eu quero dizer 3 coisinhas. Primeiro, quem preparou essa noite foi o Fórum da 5ª Conferência de Aparecida. É um grupo que se reúne desde maio de 2005. Foi para preparar Aparecida e se fez aquela grande romaria, se fez a Tenda dos Mártires. E eu dou também uma boa notícia, que lá em Roma os religiosos se reuniram, os carmelitas ofereceram a própria igreja e vai ter uma Tenda dos Mártires, que ganhou o nome, né, de Tenda da Casa Comum, né, e vai ser um espaço de oração, de acolhida, de debates, e eles disseram explicitamente como foi feito em Aparecida, nós vamos fazer também aqui em Roma durante os dias todos do sínodo, né? Esse fim de semana uma semana inteira? Será uma semana inteira, então? Lá 3 semanas. Três semanas? Poxa. 3 semanas. E tem várias propostas e projetos caminhando em relação a que as universidades de Roma, as casas religiosas, entrem nessa caminhada sinodal, né? Houve no Pio Brasileiro esse fim de semana um grande encontro dos religiosos de Roma sobre o sínodo, para acompanhar o que está sendo feito, o que se propõe. Então eu agradeço também todo mundo, o Pípolo, né, que preparou, o Lucas, o material para essa noite, né, o violão que veio nos ajudar. Depois eu quero dizer que a gente faz um grande agradecimento também ao colégio que nos recebeu, né? Ele recebeu já no ano passado para uma noite de debate sobre a questão do emprego, da política. Só que dessa vez mudou a direção, disseram, a gente vai precisar cobrar um pouco da água, da luz, só que esse pouco da água e da luz era bastante. Então, se alguém puder deixar R$5 aí, ajuda para a gente dar essa colaboração que o colégio pediu. Vou passar uma sacolinha, aí é
só para pôr, não pode tirar, tá? Então, Cláudio, eu vou dar para o senhor o 32º curso de verão desse ano, que o tema foi Somos Todos Migrantes por uma Cidade Acolhedora. Né? Isso que o senhor falou das cidades na Amazônia, tem uma macrocefalia. Né? Manaus tem mais de 60% da população do estado do Amazonas, de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Né? Boa Vista tem 65% da população. E 80% da população da Amazônia está na área urbana. Né? Então é um sínodo também que conflita com sonhos e projetos diferentes. Né? A migração é um tema central também para a gente entender. Então, muito obrigado, Dom Cláudio, a gente realmente está muito agradecido. A gente deixa o livro para o senhor, né? Com as sandálias, né? De quem se pôs de peregrino e a caminho, como o senhor fez indo para a Amazônia. Né? Então, muito obrigado a todos vocês. Se deixaram o e-mail, eu vou colocar no e-mail de vocês o número especial que a Vida Pastoral fez sobre o Sínodo da Amazônia. Eles receberam o PDF, então quem não pôs o e-mail, quiser pode pôr lá na lista ainda. Quem não assinou ainda, se E amanhã eu estou mandando o PDF da... Tá bom? Então, boa noite, que Deus nos acompanhe. E estamos dando também uma boa noite para todo mundo que nos acompanhou no Facebook. E vamos tentar colocar no YouTube essa palestra do senhor dessa noite, que foi muito iluminadora para todos nós. Muito obrigado, Dom Cláudio.